Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Eli e você está no canal History News. Hoje faremos um breve resumo sobre a pré-história. Para facilitar o estudo da história, a dividimos em uma linha do tempo, que a reparte em grandes períodos históricos, tais como a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essa divisão, apesar de facilitar o estudo da história, privilegia apenas a história do Ocidente, pois trata apenas da história europeia. Assim, ela não tem significado para outros povos orientais, que têm sua história totalmente diferente. A linha do tempo também se divide em antes de Cristo e depois de Cristo, tendo como marco zero da história ocidental o nascimento de Jesus. Devemos tomar cuidado em sempre ter em mente que a história é um processo que está em constante transformação, das quais todos os seres humanos participam, e não apenas um grupo isolado. Dito isso, trataremos hoje então do primeiro período dessa linha do tempo, a pré-história, ou melhor dizendo, pré-escrita. O termo pré-história surgiu no século XIX, quando historiadores europeus começaram a classificar os povos de acordo com seu desenvolvimento tecnológico. Para eles, uma das provas que um grupo era avançado seria a capacidade de ter escrita. Esse termo é bastante discutido, tendo em vista que vários povos, como por exemplo os incas e os astecas, construíram grandes civilizações sem possuir a escrita. Assim, seria então mais conveniente chamarmos esse período de pré-escrita. Segundo alguns estudiosos, os primeiros homens surgiram há cerca de 3 milhões de anos. Eles eram muito diferentes do que somos hoje e levaram séculos, passando por várias transformações até atingirem a forma atual. Podemos dividir as fases do homem da seguinte maneira: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Os australopithecus surgiram há 3 milhões de anos. As principais características desse grupo eram a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. O Homo habilis, o homem habilidoso, viveu há 2 milhões de anos no leste da África, possivelmente migrando para o Oriente Próximo. Ele inventou as primeiras ferramentas para seu uso. O Homo erectus, ou homem que fica de pé, viveu há 1 milhão de anos aproximadamente e desenvolveu grande habilidade corporal, tais como menor quantidade e menor espessura dos pelos, a proporção dos membros superiores e inferiores e a postura ereta terrestre. Posteriormente, também desenvolveu a prática de caça e o controle do fogo. Já o Homo sapiens, ou o homem que sabe, conciliou suas capacidades físicas e mentais, dando origem ao homem moderno, que surgiu entre 37 mil e 10 mil anos atrás. Ainda podemos dividir a pré-história do homem em 2 períodos, Idade da Pedra e Idade dos Metais. A Idade da Pedra recebeu esse nome por conta dos instrumentos utilizados, que obviamente eram feitos de pedras, Durante a Idade da Pedra, encontramos ainda 2 períodos, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, que tem esse nome porque os homens utilizavam a pedra em seu formato natural. Nesse período, os homens eram nômades, ou seja, viviam deslocando-se de um lugar a outro em busca de alimento. Viviam em pequenos grupos familiares que eram compostos por um número suficiente de pessoas que eram capazes de se alimentar e não atrapalhar o deslocamento do bando. Refugiavam-se em cavernas e vestiam-se com as peles dos animais que caçavam. Período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Nesse período, o homem soube transformar os elementos da natureza em benefício próprio, criando ferramentas e objetos. O homem descobre a semeadura e a criação de animais, passando assim de nômades a sedentários. Devido à escassez de caça, o homem começa a se estabelecer na beira dos rios. A preferência por ficar na beira dos rios dava-se pelo fato de assim garantir o abastecimento de água para regar as plantas e também saciar as crias.
Como precisavam cuidar do cultivo e dos animais, passaram a viver de maneira estável em um determinado lugar. Neste momento, cabras, ovelhas e porcos são domesticados. Também conseguem cultivar as primeiras plantas, como trigo, grão de bico, lentilhas e ervilha. O Neolítico é um período extremamente rico em inventos, pois se criam objetos feitos de cerâmica, a roda e também o tecido. Idade dos metais. A Idade dos Metais compreende o momento no qual o homem passa a dominar as técnicas de extração e transformação dos metais, como por exemplo o cobre e o bronze, de fácil transformação, que passou a ser mais utilizado que a pedra para a fabricação de utensílios. Posteriormente, passou a utilizar também o ferro. Com o emprego deste material, as ferramentas tornam-se mais resistentes e eficientes. Durante a Idade dos Metais, foram criados instrumentos fundamentais para o desenvolvimento econômico, como o arado e a vela. À medida que a produção de alimentos crescia e as armas eram mais eficientes, os povoados se transformaram em cidades e surgiram líderes políticos e religiosos. Como as outras fases, a Idade dos Metais não ocorreu de forma simultânea em todas as partes do globo. Esse período também marca o fim da pré-história com a descoberta da escrita e também marca o fim desse nosso vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!